terça-feira, gente, meu sogro e eu, a gente estava voltando de carro do banco, e enquanto ele dirigia, ele comentou comigo assim: ah, se eu pudesse voltar aos meus 30 anos, quanta coisa eu mudaria. Daí eu respondi para ele assim: só tu? A torcida do Corinthians toda, todo mundo que já chegou nos 40, nos 50, nos 60, nos 70. Quer ver aqui, se você passou dos 40 e se você gostaria de voltar só um pouquinho para trás, levante sua mão se você gostaria de voltar. Muita gente gostaria de voltar atrás. E aí eu disse para ele assim, continuando a minha fala, eu mesmo gostaria de ter renunciado a uma montanha de porcaria em nome do que é bom. Uma montanha imensa em nome do que é saudável, do que é proveitoso. Eu teria, por exemplo, renunciado a todas as coxinhas e todos os enroladinhos, sem brincadeira, gente, sem exagero, todos os enroladinhos de salsicha que eu já comi na minha vida inteira. Eu teria renunciado, se eu soubesse que isso iria me custar anos com náuseas no estômago, anos com náuseas, todos os dias, hein? Todos os dias. E dores no estômago, e por fim, perder a minha vesícula. Está aí. Olha o que é que eu ganhei, com tanta coxinha e tanto enroladinho. Valeu a pena? É claro que não. Outro dia eu li sobre um professor cirurgião que realizou uma cirurgia muito delicada, enquanto alguns dos alunos dele, residentes, assistiam. Aliás, é um negócio assim meio embaraçoso. Você, quando vai fazer uma cirurgia, não sei se já aconteceu com você deita lá na mesa cirúrgica e aquela bata que entregam para a gente já é uma bata que sem, nenhum pudor, não oferece nenhum pudor, né? Eu tentei amarrar como eu podia, a Shirley me ajudou um bocado, mas finalmente quando eles colocam uma escadinha para você subir na mesa cirúrgica, e quando você levanta a sua perna já era, não tem nó certo, né? Então eu levantei a minha perna e tentando me cuidar o máximo que eu podia, e tinha mais ou menos, acho que umas 4 garotas mesmo, assim, devia ter umas 25, estourando 28 anos, assim, de frente para mim. E eu não sabia onde eu me escondia, né? Bom, já era tarde demais. Me deitei ali e eu tive a impressão, por causa da idade delas, que eram residentes. Eu acho que a maioria dos cirurgiões fazem isso, né? Principalmente cirurgiões professores. Eu acho que foi o que aconteceu. Bom, eu estava dormindo mesmo, então o que aconteceu, o que tinha que acontecer. Continuando a história aqui, foi só um detalhe dentro dessa história. Então, esse professor estava realizando essa cirurgia, os alunos assistiam e a cirurgia foi um sucesso. Ao menos a parte que cabia ao médico. Mas assim que termina a cirurgia, o cirurgião vira para os alunos e ele fala para eles em tom de alerta. Escute o alerta do cirurgião, ele diz assim: 6 anos atrás, um estilo de vida inteligente teria prevenido essa doença. Ela não teria que acontecer. 2 anos atrás, uma simples operação teria curado essa doença. Hoje eu fiz o melhor que eu pude. Vamos ver a sentença que o destino tem reservado para esse paciente, porque o destino tem a sua própria sentença. E nem sempre o destino revoga a sentença capital. No dia seguinte, o paciente morre. Ele colheu o fruto da sua incapacidade de renunciar, escute isso, o ruim, ou o que é aparentemente bom, os enroladinhos, as coxinhas da vida, pelo que é realmente bom. Existem coisas ruins, coisas aparentemente boas e coisas que são realmente boas. Da renúncia às coisas ruins ao desejo do que é bom. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro. É a carta de onde a gente está tirando a nossa série atual de pregações. Eu não sei se o pessoal da mídia conseguiram colocar o tema aí. Olha também a referência. 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Somente 3 versos, mas muita coisa para a gente tirar a partir desses 3 versos. Vamos ler na versão ARA, ao meio da revista atualizada. Se você tem qualquer versão, acompanhe com a gente aí. Se não, pode acompanhar também do telão, tá? No telão eu acredito que nós estamos usando a
versão que eu estou utilizando na minha Bíblia aqui. Quem achou diz amém? Quem não achou ainda e quer achar, vai para o final da Bíblia, engata a marcha ré, no instante você chega na primeira carta de Pedro. Diz assim, a santa e santificadora palavra do Senhor. Redobre a sua atenção para ouvir com o coração o que diz a palavra de Deus. Despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para quê, gente? Para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E quem já tem tido essa experiência diz amém. Amém. O Senhor é bom o tempo todo. Aqui a gente ouve Pedro, depois de falar sobre o estilo de vida dos cristãos, que é o que ele estava falando anteriormente nos versículos atrás, ele passa a falar agora do crescimento espiritual dos filhos de Deus. E através da conjunção, portanto, no verso 1 aqui, Pedro conecta o nosso texto com o trecho anterior. Mas Pedro se apoia no trecho anterior somente como uma espécie de trampolim para um novo bloco de pensamento. Aqui Pedro mostra para a gente o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. O que é? O que é necessário, pastor, para o nosso crescimento espiritual? Nessa noite a gente vai ouvir sobre o que é necessário ao nosso crescimento cristão, respondendo a duas perguntas. A primeira delas é também o nosso primeiro ponto, vai aparecer aqui no telão, ao que nós devemos renunciar. Se você quer tirar foto do ponto ou quer escrever, anote para você ruminar em casa, tá bom? Ao que nós devemos renunciar? Que coisas são essas? Ou quais os exemplos que a gente pode citar dessas coisas? No verso 1, o apóstolo mostra para a gente que a renúncia às coisas ruins não é um ato que acontece de uma vez por todas no momento que a gente se converte. Quem gostaria que fosse assim? Levante a mão. Se converteu, tudo novo, vida nova, só maravilha, só mar de rosas, só céu de brigadeiro. Quem não? Ia ser bom demais. A palavra que ele, mas não acontece assim, a palavra que ele usa para renúncia está no gerúndio, aqui ele diz assim, ó, despojando-vos, o gerúndio, presente contínuo, de toda maldade. Em outras palavras, continuem renunciando a tudo que não presta. Você começou no dia da sua conversão, continue, não pare não, vá renunciando a tudo que não serve. A versão NVT traduz essa palavra como uma ordem. Na NVT a tradução está assim, ó, livrem-se de toda a maldade. Isso me faz lembrar da fala do personagem Victor Creel, da série Stranger Things. Quem é que está assistindo a série Stranger Things? Só uma pessoa tem coragem de admitir, é? Tem alguém que está levantando assim, ó. Não, essa série super bombando na Netflix, não vai fingir que você não está assistindo. Então, o personagem Victor Creel, da série Stranger Things, ele diz assim, olha só o que ele fala. I think all evil must have a home. Eu acho que todo mal precisa de um lar. Mas em nome de Jesus, que o lar desse mal todo não seja a sua própria mente. Meu irmão, minha irmã, não deixe nenhum mal sem teto encontrar na sua mente, logo na sua mente, um lar perfeito, uma casa perfeita para morar. Esse é o alerta de Pedro. E essa maldade que Pedro fala aqui, ela está formatada num processo padrão. Olha só que interessante, uma reação em cadeia, um abismo que chama outro abismo. Como assim, pastor? Observe a palavra dolo aqui no verso 1, ou engano, se você preferisse, uma palavra nova para você. Tudo começa com um engano. Tudo começa com engano. Se você está anotando, então anote isso. Tudo começa com o quê? Com engano.
O engano do pecado acende o pavio da dinamite e a faísca acesa do engano leva a pessoa a agir na direção contrária à verdade, ou seja, hipocritamente. É o engano que faz você agir hipocritamente. Finalmente, não satisfeito com a verdade do que Deus quer para a gente, faz a gente o que mesmo? Invejar o que a gente não tem ou o que a gente não é, explodir em crítica e murmuração. Percebeu a reação em cadeia? Engano, hipocrisia, inveja e murmuração, maledicência. Essa é a bomba chiando que a gente vive recebendo e tendo que apagá-la. A gente vive recebendo essa bomba do inimigo nas nossas mãos e a gente tem que apagar, como diz Pedro, constantemente. Essa bomba, não se engane não, ela não é apagada no dia da sua conversão e fica apagada não. O inimigo vem sorrateiramente, quando você menos espera, quando menos você está alerta, quando você está olhando para o outro lado, ele acende o pavio para ver o que é que você faz. Cabe a você apagar esse pavio. O dicionário Priberan, da língua portuguesa, define murmurar como o ato de falar mal de algo ou de alguém. Você que não sabia, a murmuração tem essa definição, olha. Falar mal de algo ou falar mal de alguém. É como... E como Deus é quem nos presenteia com tudo que a gente tem, não é isso que você tem de bom, tudo que você tem na sua vida, você recebeu de quem mesmo? De Deus. Se você recebeu de Deus tudo de presente, como é Ele quem te presenteia com tudo que você tem, adivinha de quem você fala mal, de quem a gente fala mal quando a gente reclama pelo que a gente não tem e quando a gente questiona? De Deus. Quando a gente questiona assim, poxa, por que a minha família não pode ser tão feliz quanto a família de fulana? Olha só como a família de fulana é feliz, por que minha família não pode ser feliz assim? Ou então quando a gente diz, o que danado Beltrano tem que as coisas só melhoram para ele, se eu sou muito mais cristão do que ele? Eu mereço 1000 vezes mais do que ele. Por que as coisas só dão certo para ele, só dão errado para mim? Ou então quando a gente diz assim, como é que pode cicrano feio feito uma besta fera, feio feito a fofura do pântano, abestalhado, lascado e enrolão, ele tem uma namorada tão legal e a cara da princesa Elsa. Enquanto as meninas não aceitam nem as minhas solicitações de amizade no Insta. E como costuma dizer a minha sogra, isso fere a Deus no céu, essa inveja toda. Um fato curioso, olha só gente isso, um fato curioso é que quando eu estou fazendo aconselhamentos pastorais, as pessoas conseguem confessar muitos defeitos, todo tipo de defeito, às vezes me confundem, pessoas tendem a confundir pastores com padres às vezes, e confessam todo tipo de defeito, e com uma certa facilidade durante a conversa. E os defeitos campeões que eu escuto mais recorrentemente, os defeitos que as pessoas mais conseguem assumir são esses, ansiedade e raiva. É fácil para muita gente dizer assim, pastor, eu sou muito ansioso. Pense numa pessoa ansiosa, sou eu. Ou então, pastor, o meu pavio é muito curto, eu perco minha paciência, eu estouro por nada. Eu sou muito colérica, eu sou muito sanguíneo. Mas tem um defeito que eu nunca ouvi alguém me confessar ou dizer, foi esse, pastor, eu preciso... Nunca ninguém falou assim para pastor, eu preciso muito de ajuda, eu sou muito invejoso, pastor. Eu sou tão invejoso que eu falo mal das pessoas que eu invejo e achando pouco, eu ainda fico torcendo para elas se ferrarem todas. Nunca ouvi ninguém confessar isso. Agora a pergunta que não quer calar. Será que não tem ninguém na terra? Todas as pessoas que eu aconselhei, todos os cristãos, será que ninguém de nós nunca sofre de inveja?
Pois é, eu nunca ouvi ninguém admitir que é invejoso, e muito menos descrever a inveja que sente com requintes de detalhes. Mas eu já ouvi o contrário. Curiosamente, eu já ouvi o contrário. Outro dia eu ouvi uma pessoa encher o peito e dizer assim, olha só o que essa pessoa disse. Ficou na minha memória. Ela falou assim, se tem uma coisa na vida que eu nunca fiz, foi invejar ninguém. Eu nunca invejei nada e nem ninguém desde que eu nasci. Eu confesso que quando eu escuto esse tipo de confissão, dá vontade de falar assim para a pessoa na cara dura, morde aqui para ver se sai cappuccino. Nunca invejei nada, nem ninguém. Tá certo? Você está dizendo, né? Meu amado, minha amada, quem não e quem nunca? Se a inveja é parte integrante do processo de qualquer pecado, deixa eu dizer isso para você de novo, se você não sabia até hoje, pronto. Ninguém sai inocente daqui. A inveja é parte integrante de qualquer pecado. Então quem não e quem nunca? Ora, a fonte da inveja é a insatisfação e o pecado é a desobediência aos princípios de Deus. Agora redobre sua atenção para ouvir isso. Só obedece a Deus quem está satisfeito com Ele, e só desobedece a Deus quem está insatisfeito com o Senhor. E a consequência final dessa insatisfação é ser lançado para longe de Deus. A inveja foi que arremessou o diabo de cabeça para fora do céu e sem paraquedas, sim ou não? A inveja, sim. A inveja trancou Adão e Eva do lado de fora do paraíso. A inveja é uma parte do pavio por onde passa a faísca de todos os outros pecados. O meu e o seu também. Acho que está na hora da gente admitir. Para começo de história. A inveja lança a gente para longe de Deus porque ela faz a gente olhar horizontalmente para a criação em vez de verticalmente para o Criador, para Deus. A gente passa a olhar para as coisas, a gente passa a olhar para as pessoas e menos para Deus. A inveja faz a gente olhar para a criação procurando, sabe o que? Plenitude, esperança, paz, felicidade, identidade, propósito para seguir em frente. O problema é que nada na criação, nada nesse mundo pode dar essas coisas permanentemente para a gente não. Tudo isso tem efeito sonrisal, se dissolve assim. Porque a criação não foi feita para satisfazer o seu coração plenamente. Não foi feita para esse propósito, mas sim para apontar para o único que pode te dar felicidade e significado. Tem uma pessoa que pode te dar felicidade e significado, essa pessoa é Jesus, meu irmão. Infelizmente, milhares de pessoas vão acordar amanhã e de alguma forma elas vão convidar coisas, circunstâncias ou pessoas para serem o salvador delas. Elas vão fazer isso, mas não adianta, só Jesus é o príncipe da paz. Só Ele, somente nele repousa a força que o homem recebe. A minha força, a sua força. Mas nem todo mundo está insatisfeito com Deus. Graças ao Senhor, nem todo mundo está insatisfeito com Ele. Ouça agora, boquiaberto, o salmista falar dessa satisfação inebriante, sabe, que ele sente por Deus. Lá no Salmo 47, se você quiser, abra comigo, Salmo 47, 25, 26. Eu vou ler os versos na versão NVI, gente. Escute que declaração de suspirar desse homem que é apaixonado por Deus, totalmente satisfeito no Senhor. Ele diz assim, olha, a quem tenho, uma pergunta que o salmista faz, a quem tenho nos céus senão a ti? Quem mais? Quem é que eu tenho no céu? Eu tenho o arcanjo Miguel, tenho o anjo Gabriel, tem
todo o exército do Senhor, o esplendor do exército do Senhor. Não, não, isso não é suficiente. A quem eu tenho no céu? Se o Senhor não estiver lá, o céu não serve para mim. A quem eu tenho no céu, se não a ti? Ele continua dizendo assim: na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu me lembro das palavras do meu pai. Meu pai costuma dizer que só quer ir para o céu porque Jesus está lá. Porque se Jesus estivesse no inferno, meu pai dizia, ele queria ir para o inferno, porque onde Jesus estiver, céu para ele. O salmista diz: nada mais desejo além de estar junto a ti. E continua falando: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, e fraquejam, o meu e o seu. Mas olha só como é que ele termina, fala: mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Irmão, minha irmã, se a gente quer mesmo ser contado no time dos que estão plenamente satisfeitos com Deus, eu aposto que você quer. Eu quero. Se você quer ser contado nesse time dos que estão plenamente satisfeitos com o Senhor, então a gente precisa urgentemente renunciar a qualquer vestígio de inveja, porque esses vestígios eles ficam enrustidos, sabe, debaixo dos tapetes da nossa alma. Os próprios destinatários dessa carta, escrita por Pedro, eles estavam suscetíveis a morrer de inveja. Por quê, pastor? Eu vou dizer, porque eles não possuíam green card, o visto de cidadania permanente na Capadócia, a atual Turquia, onde eles estavam morando. Por isso eles não tinham os mesmos privilégios de cidadão, eles eram vistos como cidadãos de segunda classe. Hoje em dia a gente vive mais do que nunca nesse mundo de Divergente. Quem assistiu a série Divergente? Essa terra dividida por facções, primeira classe, segunda classe, nesse mundo fatiado por classes, é muito difícil não ter inveja da primeira classe. É muito difícil. Viajar na classe econômica de um avião já é difícil, passagem é caro. Mas de repente, se a primeira classe ficar aberta e visível para você, você está sentado lá na segunda classe e vê o pessoal lá comendo deitado, naquelas bandejas quase que de ouro, e você fica se achando a pessoa mais infeliz do mundo. Esquece até que você está viajando de avião também. Sabe quando a inveja fica mais feia ainda? Vou te dizer. Imagine que você está comendo uma gororoba requentada no almoço. Vai imaginando comigo aí, vai deixando sua imaginação voar, tá bom? Então imagine que você está comendo uma gororoba requentada do almoço, no jantar. E nesse ínterim, você pega o seu celular, para quem gosta de comer e acompanhar alguma coisa no celular, sai rolando coisa no celular, e você rola as postagens do Instagram e bate de cara com a selfie que um amigo acaba de postar comendo um peixe grelhado com legumes no restaurante Coco Bambu. Teve alguém que já disse: eita, pastor, o senhor está pregando sobre inveja, está me incitando a inveja, pastor. Eu já estou com inveja, sei nem comi, mas já estou com inveja. Meu Deus, me perdoa. Então daí você pensa, depois você vê isso, você já pensa assim: isso aqui é vida. Você fala assim: isso aqui é vida, meu Deus. No próximo segundo você olha para a sua gororoba requentada, que já esfriou com você rolando, né, aquelas postagens todas. Ficou pior ainda, porque agora está fria. A gororoba do almoço, no jantar, que você não gostou já no almoço, você vai comer de novo requentado e esfriou. Daí você olha assim para aquela gororoba requentada e você diz assim: eu sou lá porco para comer lavagem. Aí você pega o seu prato, você vai até a cozinha, você derruba tudo no lixo e você diz assim: prefiro ficar com fome. Depois disso, não acaba aí não. Tá? Depois disso, uma voluntária da nossa igreja, continue aí imaginando comigo, na ação social, pelas famílias afetadas pela chuva, uma amiga sua liga para você e conta uma cena que ela viu com os próprios olhos na comunidade da Vala. Lembra que Shirley falou? Essa parte que eu vou contar para vocês agora foi um episódio real. A primeira parte eu inventei. Essa segunda é um episódio real. Aconteceu essa semana.
esta semana. Um rapaz vinha de bicicleta, com água nas canelas, na comunidade da Vala, trazendo 2 cestos de pão. De repente ele desequilibra e os cestos caem na água. Por mais difícil que seja de acreditar, ele apanha da água alguns pães menos molhados, que estavam na parte de cima dos cestos. E quando alguém, vendo aquilo, disse para ele assim: moço, esses pães não servem mais para nada, não servem mais. Sabe qual foi a resposta dele? A resposta dele foi: nada, a gente aproveita. Inveja, assim como o orgulho e egoísmo, é excesso de preocupação consigo mesmo. Sabe por que eu e você sentimos inveja de vez em quando? Porque a gente gasta tanto tempo para pensar na gente mesmo, tanto tempo que a gente esquece do resto do mundo. É muito difícil a gente achar o nosso jantar uma droga e invejar alguém que está comendo peixe grelhado no coco bambu, quando a gente sabe que alguém da comunidade da Vala está comendo pão de lama. Eu aposto que agora você não está invejando mais essa selfie desse amigo imaginário comendo no coco bambu. Você quer saber qual é o melhor remédio para a inveja? Está aqui. Aqui vai. Pare de olhar para quem tem mais do que você. E comece a olhar para quem tem menos. Não para se gabar, não para dizer eu tenho mais do que fulano, mas para descobrir quem precisa de você e quem você pode ajudar. Pense num remédio, meu irmão, para a inveja. Pense num remédio eficaz contra a inveja. Funciona. Funciona para valer, experimente. Em Salmo 41:1, na versão NTLH, o salmista diz assim, olha só. Felizes ou sortudos ou realizados ou satisfeitos são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus, os ajudará quando estiverem em dificuldade. Isso é a paga que você recebe por ser menos invejoso e mais solícito, por pensar mais no outro do que em você. Quando você finalmente precisar de ajuda, não é quando você acha, é quando você realmente precisar de ajuda, você vai ter do Senhor. Deus não tem memória curta não, Ele vai lembrar daqueles por quem você olhou. Agora aqui vai o melhor exemplo de todos contra a inveja. Esse exemplo é incomparável, porque é o exemplo de Jesus. Ouça pela boca do apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 4, eu vou ler os versos na versão NVT, acompanhe comigo, se você tem uma caneta, marque tudo aí, Filipenses 2, a partir do verso 4, escute que descrição arrepiante sobre o exemplo aqui do capitão da nossa salvação contra a inveja, meu irmão, diz assim, olha só que texto, diz assim, não procurem apenas os próprios interesses. O que está falando aqui, que você já pode entender, é que tudo bem, procure os seus interesses, mas não procure somente os seus interesses. Preocupem-se também com os interesses alheios, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que embora sendo o próprio Deus, não considerou ser igual a Deus, como se fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, olha o que é que ele fez, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, olha só o que é que acontece, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus
todo joelho se dobre nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. O bom entendedor percebe o princípio por trás desses versos. Qual o princípio? Então vamos lá. A sua preocupação com o bem do outro, mais do que com o seu próprio bem, e principalmente sua preocupação com a alegria do seu Deus, ainda que te custe muito, e vai custar, e já está custando, e talvez custe mais, isso vai resultar em sua honra e na glória de Deus, no fim. Talvez não agora, no fim. Meu amado e minha amada, Jesus se esvaziou de todo o conforto e de toda a glória que Ele tinha no céu, em nome do amor que Ele tem por você, pelo Pai e pelas decisões do Pai. Quando Jesus se esvaziou de si mesmo, Ele assumiu a condição de homem sem se ressentir e sem invejar a condição que Ele tinha anteriormente no céu, como se Ele estivesse dizendo com outras palavras: isso que eu vou falar para você agora é como se Jesus estivesse falando assim: o meu Pai ama todas as pessoas. E elas não conseguem por si mesmas se ajudar, eles não conseguem se salvar, as pessoas não conseguem sozinhas, elas não conseguem parar de se ferir umas às outras, elas tentam, mas tudo que elas fazem no final das contas é se ferir umas às outras. Sozinhas elas não conseguem encontrar o bem, elas até querem, mas elas não conseguem. Elas precisam de ajuda, eu também as amo. E se o único jeito de salvar essas pessoas e ajudar elas a encontrar o bem é se eu for pregado numa cruz e sangrar até a morte, então é exatamente isso que eu vou fazer por amor delas e pelo amor do meu Pai. Quanto ao que o meu Pai tem reservado para mim, eu penso que Jesus está dizendo com outras palavras isso. Quanto ao que meu Pai tem reservado para mim, o dia da minha glorificação vai chegar e eu vou esperar. Uma vez consciente do exemplo de Jesus, aqui vai um desafio prático que para você apagar o pavio da inveja toda vez que o pavio acender. Então redobre a sua atenção para você ouvir isso. É o conselho que pode funcionar como um bote salva-vidas, sabe? Para você que está quase afundando em inveja e não vai admitir nem sob tortura. Então aqui vai o desafio. Cada vez que você perceber qualquer faísca de inveja se acender no seu coração, você vai declarar em voz audível, para que os demônios que atormentam você escutarem. Eles precisam escutar isso que você vai declarar. Por isso também você vai declarar em voz alta para a sua alma, para o seu Deus ouvir, não porque ele não soubesse, mas porque isso alegra o coração dele, e principalmente para os demônios ouvirem. Você vai declarar assim: Deus, eu não vou deixar o pavio da inveja queimar até explodir no meu coração, não. Eu te agradeço, Senhor, por abençoar fulano, por abençoar fulana, tanto assim, o Senhor tem abençoado fulana demais, eu te agradeço por isso, eu te agradeço porque o Senhor é tão bom com fulano, e tem feito tão bem a ele, e ele tão feliz. Eu te agradeço também porque eu posso não receber exatamente do Senhor o que fulano tem, eu posso nunca receber isso exatamente desse jeito, mas a tua palavra me lembra que o Senhor tem um plano fantástico para mim também. Tem um plano reservado para mim, e um plano que é exclusivo, que ninguém jamais viu, ouvidos não ouviram, ninguém ouviu falar do que o Senhor tem reservado para mim. Minha bênção vai chegar, e eu já te agradeço por isso, Senhor. Em vez de invejar, eu vou te agradecer. Agora chegou a hora da gente ouvir sobre o que devemos desejar. Esse é o nosso segundo e último ponto. O que nós devemos renunciar foi o nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto é o que nós devemos desejar. Aqui nos versos 2 e 3, Pedro passa daquilo que a gente deve renunciar para aquilo que a gente deve desejar. Isso porque o crescimento espiritual acontece pela combinação dessas duas coisas. Por aquilo que a gente deve renunciar e também pelas coisas que a gente deve desejar. O teólogo N.L. Miller diz que a ação deve seguir em duas direções.
despojar-se do antigo e alimentar-se do novo. O alimento é vital para o crescimento sadio. Tanto o fastio quanto o alimento empodrecido, o que é que faz? Ele contamina, adoece o corpo, e a alimentação insuficiente ou inadequada gera raquitismo, como a gente sabe. E é interessante o convite de Pedro aqui no verso 2, porque ele diz assim, olha, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Repare que Pedro, ele não está dizendo assim, ele não está dizendo que a gente deve ler a palavra de Deus, ele não está dizendo que a gente deve memorizar a palavra de Deus, ele não está dizendo que a gente deve ensinar a palavra de Deus, muito embora é óbvio que a gente tem que fazer essas coisas. Só que não é isso que Pedro está falando aqui. O que Pedro incita a gente a fazer aqui é, antes de mais nada, desejar. O que, gente? Desejar. Não é só pegar e ir lendo de qualquer jeito, e meditando de qualquer jeito, ou memorizando de qualquer jeito. É desejar para começar. Antes de começar, antes de chegar nela, desejá-la. E tem mais, a expectativa de Pedro é que a gente deseja a palavra de Deus numa intensidade tão incontrolável, como que se nenhuma outra coisa fosse capaz de substituir ou saciar o nosso apetite por ela, como se a nossa própria vida dependesse disso, porque afinal de contas a nossa vida depende mesmo. Em João 6,63, Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A nossa vida depende da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão vital para a nossa existência que Pedro compara o cristão a um bebê recém-nascido. Eu acho isso interessante. E a palavra de Deus ao leite materno, que é vital para a sobrevivência e desenvolvimento do bebê que acaba de nascer e deseja o leite da sua mãe incontrolavelmente. Ah, não é, gente? Incontrolavelmente. Enquanto você, que é mãe, não der esse bendito leite, ele não vai quietar a alma, não. A raiz da palavra grega que Pedro usa aqui no verso 2 para o verbo desejai, é pipotem, que ilustra um desejo intenso, insaciável. Você já reparou que os bebês, eles nascem com um dispositivo, é interessante, um dispositivo colocado neles por Deus que fazem eles desejarem leite materno como ninguém deseja nenhuma outra coisa nesse mundo. É um dispositivo divino. Nosso Deus é sábio e Ele sabe que a vida do bebê depende que ele deseje leite. Imagina se o bebê nasce e ele não deseja leite. O que é que acontece com o bebê? Ele morre. Alguém já disse que os bebês vêm de fábrica com um transtorno, olha só, um transtorno obsessivo, compulsivo por leite. De fábrica. E eles não querem mais nada que você possa pensar em oferecer a eles. Eles vão berrar todo o pulmão até que você dê para eles a única coisa que interessa para eles na vida, que é leite. Você pode abraçar um bebê, você é mãe, você quer abraçar o seu bebê, ele acabou de nascer, você quer abraçá-lo, você pode abraçá-lo, assim, contra o seu peito, você pode ninar, cantar as músicas mais belas, com a voz de Whitney Houston para ele não quer saber disso, não interessa para ele. Você pode balançar um chocalho luminoso diante dos olhos dele, ele também não quer saber disso. Você pode dar um urso de pelúcia maior do que ele, para ele, de presente, ele vai repelir, não interessa também para ele. Você pode até segurar uma barra de ouro com o mesmo peso dele, diante dos olhos dele, e dizer assim, ó, ei, você está chorando demais, cara. Se você, vamos combinar, se você parar de chorar, eu prometo que eu te dou essa barra de ouro de 4 quilos. Não adianta nada. Ele vai continuar berrando como se o mundo fosse acabar agora. Até que você dê para ele o quê? Leite. É exatamente isso que Pedro está dizendo no nosso texto. E é desse jeito que a gente deve desejar a palavra de Deus. Se quando você me ouviu mencionar a barra de ouro de 4 quilos, você pensou assim, poxa, como eu queria. Como eu estou precisando dessa barra de ouro de 4 quilos agora, pastor. Ia resolver a minha vida. Se não resolvesse a minha vida, pelo menos ia pagar minhas dívidas. Agora escute o que o salmista diz em Salmo 19, 10. Se você pensou na barra de ouro, escute o que o salmista diz em Salmo 19, 10. Ele diz assim, a tua palavra é mais desejável para mim do que muitos
ouro depurado é mais doce do que o mel e o depurado dos favos. E no Salmo 119, 72, ele diz assim: para mim, vale mais a lei que procede da tua boca que milhares de ouro e prata. Agora vem a pergunta que não quer calar, e é uma pergunta retórica. Você responde só na sua mente, só entre você e Deus. Falando francamente, falando honestamente, você, assim como um bebê recém-nascido, pode dizer sem hesitar que você tem um transtorno obsessivo compulsivo pela palavra de Deus? Ou será que você tem sofrido faz tempo de um fastio pela palavra dele? Meu amado, minha amada, se a sua resposta honesta é: pastor, eu não tenho sentido tanto desejo assim pela palavra de Deus, eu tenho que admitir. Fastio total até que não, mas eu como de vez, eu a bebo de vez em quando. Então você deve clamar a Deus, meu irmão, minha irmã, urgentemente, insistentemente, para que Ele faça você desejar a palavra dEle ardentemente, para, como diz Pedro aqui, para que seja dado você o crescimento para a sua salvação. Alguém disse que a mãe de um bebê também é a amamentadora natural dele. E nós fomos gerados pela palavra de Deus, agora a gente precisa seguir sendo alimentado por essa mesma palavra, porque a Bíblia não é só um registro histórico, a Bíblia não é só um museu não, meu irmão. Há quem diga que a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado, um museu. Acontece que os anos vão passando e tudo muda, as coisas vão mudando, algumas coisas para pior. Muita coisa tem mudado para pior, a sociedade vai mudando, tem mudado para pior, os valores vão mudando, tem mudado para pior, mas a palavra de Deus nunca muda, a verdade é eterna. A palavra de Deus é o eterno alimento da verdade, e a Bíblia é a voz alimentadora, vivificante e transformadora de Deus. Por isso, meu amado e minha amada, se você não tem desejado ardentemente a palavra de Deus, então rasgue o coração para o Senhor, fale diante dEle, fale para Ele: Senhor, eu tenho que confessar, Senhor, eu não tenho desejado a Tua palavra, sabe? Não ardentemente. Eu te peço perdão por isso, que vergonha, Deus. Eu não quero continuar assim. Coloque em mim um desejo pela Tua palavra, como eu jamais tive na minha vida, para que eu possa dizer como um salmista: eu quero desejar a Tua palavra mais do que o ouro, mais do que a prata. Eu quero poder dizer para ela que ela é para mim mais doce do que o mel. Eu quero dizer como um salmista, de coração, quanto eu amo a Tua lei. Eu quero dizer que ela é minha meditação de dia e de noite. Abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da Tua palavra. Meu irmão, minha irmã, uma vez que você começar a enxergar as maravilhas da palavra dEle, você vai passar a desejar a palavra dEle ardentemente. Quando Pedro diz desejar, e não entenda errado, cuidado para você não entender errado, você não pode gerar essas emoções por você mesmo. Pedro não está falando aqui em gerar emoções por você mesmo, não. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você tentar produzir emoções, mais artificiais elas vão ser, mais falsas elas vão ser. A ideia aqui não é tentar produzir emoção por você mesmo, não. Deus é quem vai gerar o sentimento do seu coração pela palavra dEle. E nesse íntere você vai fazer o seguinte: nesse íntere, enquanto você aguarda o desejo chegar, você lê a palavra de Deus por fé. É isso que você vai fazer por fé, porque Ele vai usar esta mesma palavra para despertar em você o desejo genuíno do leite espiritual. Como diz Martin Lloyd Jones, o maior expositor bíblico do século XX, ele diz assim: quando a sua mente compreende as gloriosas verdades de Deus e o seu coração é tocado, a sua alma é despertada. Dias atrás, e aqui com esse testemunho eu fecho a nossa mensagem.
Dias atrás, uma moça que fez contato comigo pelo Instagram, ela vinha me pedindo oração por causa de um relacionamento que tinha terminado e ela estava arrasada. Ela estava muito mal mesmo. E eu me comprometi a orar por ela e eu tentei inspirá-la a se apegar à palavra de Deus. Logo no meu primeiro contato com ela, eu falei assim: Deus está trabalhando agora mesmo na sua circunstância. Agora mesmo. E você vai se surpreender muito ainda com um agir emocionante e virador de chave de Deus na sua vida. Ela creu, se apegou nessa palavra, ela creu e principalmente ela se apegou à palavra de Deus. Uma semana depois, a moça me manda um áudio com a voz embargada, alternando palavras e choro, um choro de emoção boa. Você vai descobrir por quê. Ouça que testemunho arrepiante, eu vou ler a transcrição do áudio dela para você. Sem mudar nada, vou ler a transcrição. Pastor, há dias que eu estou em busca de uma resposta, como o senhor sabe. Há dias que eu dobro meu joelho no chão em busca dessa resposta e eu só tive o silêncio. Já aconteceu com você? Levante sua mão se já aconteceu com você. Eu só tive o silêncio, pastor. E esse silêncio estava me machucando muito. Eu cheguei a me questionar bastante, cheguei a questionar Deus bastante. Mas glória a Deus. Através da palavra dele eu tive a resposta que eu tanto buscava. Deus falou comigo muito, 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 muito através da palavra dele, pastor. O senhor não está entendendo, pastor. Eu estou aqui maravilhado, eu estou aqui com vontade de gritar, sabe? Como Deus é bom, pastor. Eu confesso que no começo, pastor, eu orava todos os dias para que Deus restaurasse o meu relacionamento. Todo santo dia eu orava. Eu tinha muita expectativa, pastor, que o meu ex voltasse para mim. Agora, sabe, pastor, se Deus quiser que ele volte para mim, é bênção. Se Deus não quiser, é bênção também. Mas o que eu estou vivendo hoje, pastor, é totalmente diferente. Meu foco é outro. Eu estou vivendo para Deus e somente Deus. E eu estou abrindo mão de tudo. Pastor, tem sido incrível, é muito inexplicável o que eu estou vivendo, é muito maior do que o meu relacionamento com meu ex. Diga aí. É disso que Pedro está falando. É disso. De uma pessoa que ou tinha o ex de volta ou morria. Ou é o ex ou é nada. Ou é ele ou nada mais. Ou é ele que me traz felicidade e sentido para a minha vida, ou eu não quero mais viver e não quero mais nada. É disso para isso outro. É Deus, pastor, só Ele. Eu só vivo para Ele, eu só quero... Se Deus quiser me dar o meu ex, bênção. Se não, Deus é suficiente para mim, ela estava dizendo. Você consegue dizer a mesma coisa? E se Deus nunca te der isso que você quer? Que você veio buscar nesta noite? Você pode enganar qualquer um. Eu sei lá o que está acontecendo no teu coração, só tem um que você sabe que você não engana. E se ele nunca te der? Ele é suficiente, a palavra dele te sacia, você tem um desejo incontrolável, desse que você não troca nem por uma barra de ouro. Às vezes a gente ouve um salmista falar que a palavra de Deus é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que ouro, e para a gente só se resume a poesia, a palavra bonita. Não, o salmista estava falando o que era verdade, o que ele sente.
Meu amado, minha amada, foi meditando na palavra de Deus que a uma certa altura a ficha caiu para essa moça. E ela percebeu que você não pode ir à palavra de Deus, principalmente para receber de Deus o pedido que você tem tanto feito a Ele. Você não pode ir à palavra de Deus primeiramente para acariciar a sua alma, a sua consciência. Você não pode ir à palavra de Deus primeiramente, ou você não pode ir de jeito nenhum na palavra de Deus por medo de receber umas boas palmadas de Deus. Não, não. Essa moça descobriu meditando na palavra que você deve ir à palavra para aumentar o seu desejo por Deus, o seu desejo pela própria palavra dele, o seu desejo pela vontade dele, e o seu desejo ardente pela palavra dele, vai fazer você poder dizer, por experiência pessoal, como essa moça disse: Deus é muito bom. Deus é muito bom. É assim que termina o nosso versículo. Se você prestou atenção aí no verso 3, você viu como termina o versículo. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Ou é essa palavra que vai te dar essa experiência, ou é mais nada nesta vida. É ela que te gerou, ela que te sustenta. Desejai, meu irmão, minha irmã, esse leite ardentemente.